conhecer um novo conceito em prevenção de aparelhos para as crianças? Você sabia que mudar hábitos bucais como chupeta, mamadeira, dedo até 3 anos de idade podem prevenir o uso de aparelhos? No entanto, quando há necessidade em usá-los, percebemos muitas vantagens para nossas crianças, como permitir o crescimento dos ossos e dos dentes, mastigar alimentos mais duros, além da criança respirar melhor e evitar o uso de aparelhos no futuro. Por isso, preparamos para você um e-book todo especial, um guia clínico em ortodontia infantil desenvolvido por uma equipe especializada com mais de 20 anos de experiência. No e-book, você vai encontrar tratamentos preventivos e aparelhos ortodônticos, clínicos, práticos, rápidos e bastante eficazes. Dicas educativas para conscientizar os pais, encantar as crianças e transformar sorrisos. Tudo isso e muito mais para educar, prevenir, tratar e acompanhar o crescimento e o sorriso das crianças. Adquira hoje mesmo seu e-book e receba também o vídeo aula em ortodontia infantil em nosso site www.ortodontiainfantil.com.br. Faça parte deste novo conceito e produza mais resultados em seu consultório. Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar de ortodontia infantil e o nosso tema de hoje é ortodontia infantil, como prevenir, como tratar e vender aparelhos. E o nosso foco são aparelhos para criança. A ortodontia infantil ela tem aumentado cada vez mais, principalmente nos consultórios das odontopediatras. E eu trabalho com uma equipe de 10 odontopediatras com ortodontistas e é muito interessante, porque é uma equipe que a gente indica muito uma para outra. Por isso a demanda de ortodontia infantil tem aumentado cada vez mais. Mas também a ortodontia infantil, na verdade, é algo que eu nomeei para esse livro do e-book que eu estou lançando. E ortodontia infantil, ela é a ortodontia que cuida das crianças. Mas da onde vem essa ortodontia infantil? Na verdade, a base dela é a ortodontia preventiva. Então, a ortodontia preventiva, ela sim, dentro da especialidade da ortodontia, ela cuida de prevenir e tratar as maloclusões. As maloclusões mais frequentes nas crianças é a mordida aberta, mordida cruzada posterior, mordida cruzada anterior e mordida profunda. E essas maloclusões, elas ocorrem principalmente nas crianças que têm hábitos bucais prolongados. Por exemplo, as crianças que usam chupeta, dedo, mamadeira, roncam, range dentes, faz sucção de lábio. Então, entre esses hábitos bucais, as crianças que têm esses hábitos por tempo prolongado, isso pode trazer as maloclusões. E o Mar Gabriel, nas suas pesquisas, ele já cita que as maloclusões, em média, são 70% de maloclusões que apresentam no consultório. Então, e a Organização Mundial de Saúde também, ela apresenta um dado de maloclusões que tem aumentado. E principalmente devido aos hábitos bucais. Então, a ortodontia preventiva, que é estudada dentro da especialidade de ortodontia, ela é encantadora e eu quero agradecer e honrar todos os mestres que eu aprendi. Com todos que eu aprendi, cada aparelho que eu aprendi com cada um deles, então eu tenho muita satisfação e muita alegria. E hoje, a ortodontia que eu trabalho é realmente ortodontia infantil. E essa ortodontia infantil, ela é direcionada um pouco diferente, porque eu atendo sim crianças a partir de 2 anos, 3 anos de idade, porque elas já têm os hábitos bucais a partir dessa idade. Então não tem por que eu atendê-las com 6, 7 anos, sendo que tem como eu prevenir que elas tenham as maloclusões. Então, a ortodontia infantil, que é o foco da nossa palestra de hoje, ela tem um conceito mais simples, mais prático e mais objetivo. Então, os nossos princípios básicos da ortodontia infantil são, primeiro, educar os hábitos bucais. E conscientizar os pais de que a criança que tem o hábito de chupeta, dedo e mamadeira acima de 4 anos de idade, ela pode levar uma alteração, uma maloclusão. E se ela mudar este hábito, nós podemos evitar que ela tenha uma maloclusão, ou em alguns casos nós podemos até corrigir as mordidas, como a mordida aberta, nós podemos ter uma autocorreção se a gente mudar o hábito bucal até 3, 4 anos de idade. Então nós temos como princípio educar
e conscientizar os pais. Um outro princípio da ortodontia infantil é motivar as crianças para que elas tenham hábitos saudáveis, para que elas tenham alimentação saudável, para que elas tenham uma respiração adequada, porque isso vai prevenir que ela tenha maloclusão. E motivar para que ela possa usar os aparelhos também. Um outro princípio é tratar as maloclusões com aparelhos simples, práticos, objetivos, com um tempo de tratamento médio entre 6 meses a 1 ano de tratamento. E o último princípio da ortodontia infantil é acompanhar o crescimento dessa criança. Então, não basta simplesmente fazer o diagnóstico e tratar, é acompanhar essa criança como ela vai estar. Né? Depois que ela colocou o aparelho, como está a respiração dela, como está a mastigação dela, como está o crescimento maxilomandibular. Então, essa ortodontia infantil, ela me encanta. Há 21 anos que eu tenho experiência com muitas crianças. 70% das crianças que estão no meu consultório, elas são crianças. Então, de 10 clientes, 7 são crianças. E a nossa equipe é uma equipe grande de 5 ortodontistas, 5 odontopediatras, e com isso a gente consegue indicar muito e formar um núcleo de ortodontia infantil. E nesse último ano, em 2015, nós fizemos uma estatística dos clientes que nos procuraram. E das consultas, 70% apresentavam algum tipo de hábito e também, muitas vezes, um tipo de maloclusão. Então, vou mostrar para vocês uma estatística, né, do nosso consultório no último ano. De 570 crianças, nós obtivemos uma prevalência de hábitos bucais, onde 54% apresentavam hábitos bucais como chupeta, dedo e mamadeira. Chupeta e mamadeira é muito frequente até 4 anos de idade, só que nós estamos recebendo crianças com 8 anos de idade chupando mamadeira. E não é uma só, não é simplesmente uma criança, são muitas. E daí a nossa preocupação, porque 8 anos, chupeta e mamadeira, isso é algo de que tem que ser conscientizado. Então, nesse gráfico, a gente mostra que realmente nós temos maior índice de hábitos bucais, chupeta, dedo e mamadeira. Depois nós temos o índice de ranger de dentes e também respiração bucal. Né? Muitos respiradores bucais, associados muito também com a mordida profunda, que nós vamos explicar mais para frente. E com o bruxismo, com o ranger de dentes. Entre outros hábitos, sucção de lábio, até de objetos, né? Então, entre outros hábitos. Desses hábitos bucais, as crianças têm muitas crianças com hábito prolongado, elas podem apresentar uma maloclusão. O que é a maloclusão? É uma alteração, que pode ser na face, pode ser no sorriso, pode ser nos dentes, ou até na gengiva. Então, nós mostramos na estatística, né, deste último ano, no consultório de 570 crianças, que a maioria delas, 30%, elas têm mordida aberta. É muito frequente devido à chupeta e à mamadeira. Mas muitas vezes a criança ela não vem simplesmente com a mordida aberta. Ela também associa a mordida aberta à mordida cruzada posterior. Porque, na verdade, quando ela tem o hábito da sucção de dedo ou da chupeta, ela tem uma constricção de atresia maxilar. Sabendo também que essa mordida aberta ou cruzada posterior, ou qualquer alteração, ela pode vir de forma genética também. Né? Mas o que nós temos observado, que muito é ambiental, é da questão dos hábitos mesmo. Então, outra frequência de maloclusões que nós temos é a mordida cruzada posterior, que é associada muitas vezes ao respirador bucal, né? Que às vezes ele respira tanto de boca aberta, ou até mesmo quem tem sucção de dedo, que ele fica com essa atresia maxilar. E a mordida cruzada anterior, frequente, muito frequente, nós temos muitas mães que percebem que a criança vem com a mordidinha tortinha. E elas até falam, doutora, ela quando sorri não aparece muitos dentes. Então, a mãe já vem com ela já consegue também observar o sorriso da criança e a gente observa que está relacionado mais à genética, a mordida cruzada anterior ou a tendência à classe 3. Então, e apresentamos também, temos observado muitas crianças com mordida profunda associada ao bruxismo ou associada a um sorriso gengival. Então, entre essas maloclusões que são observadas no consultório, como tratar? O que fazer para ajudar essas crianças?
Quais tipos de aparelhos nós podemos usar de forma simples, prática e objetiva? As alterações dentárias que nós observamos aqui, nós vamos, primeiro, antes de observar as alterações, nós vamos fazer um diagnóstico dessa criança, né? Uma avaliação da face, uma avaliação do sorriso, uma avaliação dentária, de alguma alteração que ela tenha nos dentes ou no sorriso. No crescimento ósseo, a gente vai observar também a parte funcional, como ela fala, como ela engole, como ela mastiga, como ela respira. E essa parte funcional é essencial para o nosso diagnóstico. Então, nós temos também a parte de análise radiográfica. A partir de 6 anos, eu já peço uma radiografia panorâmica. Ou quando a criança tem ausência, a gente às vezes pede um pouco antes. E eu peço a teleradiografia quando a criança tem algum comprometimento esquelético. Ou ela é classe 2 ou ela é classe 3. Então, se a criança tem a tendência classe 3, eu já peço. Porque por mais que às vezes a gente não vá avaliar, né, à risca os dados cefalométricos, mas tem como a gente acompanhar e comparar essa teleradiografia depois. As crianças que têm desafios para serem moldadas, eu prefiro moldar no consultório. Porque às vezes vai para a clínica radiológica e eles voltam um pouco traumatizados. Então a gente faz de tudo para essa criança estar bem feliz. E a gente tem moldagens, tem vários vídeos para vocês verem. A gente moldando criança em 10 minutos e elas saem todas felizes. Então, as alterações do sorriso nós observamos muito também. O que é um sorriso normal? O que é um sorriso alterado? Então, dentre essas alterações, às vezes a gente observa crianças com sorriso gengival, com acima de 3 milímetros. Às vezes uma criança com a mordida aberta, que você vê que a hora que ela sorri, parece uma boquinha de peixe. Ela não encosta o dente de cima no dente de baixo. Ou muitas vezes uma mordida profunda, que é difícil da mãe identificar. Mas a maioria das mães, quando tem uma mordida cruzada, ela já fala, doutora, ela está mais tortinha de um lado que do outro. Então, os clientes eles têm buscado, né, essa conscientização, ela tem vindo cada vez mais. As crianças elas já despertam nos pais essa observação, principalmente do sorriso. E dentre essa avaliação, né, do sorriso, da face, dos dentes, é muito importante também no diagnóstico a gente avaliar a etiologia, né? Qual é a causa dessa maloclusão? São os hábitos bucais? É a parte genética? É má formação? Ele perdeu o dente? Ele teve trauma? Ele teve uma cárie? Qual é a causa desta maloclusão? Então, avaliando a etiologia e até avaliando a genética da família, a gente pode descrever o que causou essa maloclusão, principalmente a parte funcional. Eu sempre peço para a criança mastigar no consultório ou falar algumas palavras para eu identificar, também para eu associar e finalizar um diagnóstico bem feito. E a gente utiliza muito uma ficha clínica muito bem feita, que é uma ficha clínica bem prática, objetiva, onde além de colocar a parte de diagnóstico, a gente já deixa a parte funcional bem estabelecida para os pais. E a gente anota tudo, o máximo de informação que a gente pode ter, e principalmente com a criança, sabendo muitos dados dela, até para a gente já criar esse código de confiança com as crianças, tá bom? E como tratar vai depender muito, por exemplo, no caso de hábitos bucais, se a criança chupa dedo, chupeta, mamadeira, principalmente o índice de sucção digital de dedo tem aumentado muito. Crianças vêm no meu consultório com 4 meses de idade sugando o dedo. E a mãe está desesperada querendo que a gente faça alguma coisa. Então, uma coisa é intervir preventivamente, outra coisa é com aparelho. Então, de forma preventiva, nós podemos orientar os pais com muitas dicas do que fazer em relação a chupeta, dedo e mamadeira. E também para motivar para que eles possam mudar os hábitos bucais, para que as mães não tenham medo de mudar. E o livro de ortodontia infantil, ele vem com essa parte de dicas de hábitos bucais, já mostrando um monte de dicas para que os pais possam serem motivados e conscientizados para mudar esses hábitos bucais. Assim a gente tem menor prevalência de maloclusão, ou às vezes a gente tem até autocorreção das mordidas abertas, em alguns casos. Então, a criança que chupa dedo, ela pode chupar dedo para chamar a atenção, ou ela pode chupar dedo, no caso a mãe fala, desde a barriga ela chupa o dedo, ou ela pode chupar o dedo porque está imitando alguém, ou porque o irmão nasceu. 70% está ligado à parte emocional.
Então é importante a gente, na própria consulta, já tentar, não de forma agressiva, já perguntar se a família tem problema, não é isso. É a gente sentir na segunda ou na terceira consulta, se a questão da criança for mais emocional, nós não vamos conseguir tratá-la simplesmente com aparelho. Então, daí, a gente tem, né, tratamento de forma multidisciplinar. A gente pode colocar um aparelho para minimizar a sucção de dedo, para servir como um lembrete, mas a gente não tem como garantir para a mãe que a gente vai mudar o hábito da criança simplesmente com o aparelho. Por isso, a importância da integração com a psicóloga, ou com uma fonoaudióloga, ou com algum outro profissional que possa ajudá-los. Então, por isso, eu lancei em 2014 um livro bem legal, que é um livro de como mudar hábitos bucais. É um guia prático para pais, crianças e educadores e profissionais da área da saúde. Ele se chama Talentos que Transformam Hábitos. A minha consulta ela é realizada com esse livro. Então, se a criança chupa dedo ou qualquer tipo de hábito, ela recebe o livro, um DVD com todas as explicações, todas as orientações, porque a mãe, gente, os pais quando nos procuram, eles têm desafios de escutar tudo, entender tudo, porque a gente tem um monte de coisa para explicar. Então, com o livro, são 4 capítulos, onde a cada vez que a criança vai no consultório, ela tem a oportunidade de estar sendo motivada por alguma estratégia que tem no livro. Principalmente a estratégia que se chama calendário de sucesso, que é uma forma de motivar para que ele possa mudar o hábito em menos tempo e com isso o nosso tratamento é mais eficaz. Porque quem já está há muito tempo tratando as crianças sabe como é desagradável você colocar um aparelho, um disjuntor, uma grade e ter que deixar 1 ano porque a criança não para de chupar o dedo. Então assim, nós temos metas de 3 a 6 meses, nós temos que melhorar esses hábitos. Porque senão a criança ela vai ficar presa no hábito e no aparelho. A mãe vai querer que fique com o aparelho para ela não chupar o dedo. Então, por isso, nós criamos esse guia, que é o livro de hábitos bucais, junto com o calendário de sucesso, mas não tem como, muitas vezes, trabalhar só de forma preventiva, com livro, com estratégias de mudar hábitos. Nós temos que tratar com estratégias preventivas e corretivas. Dentro das estratégias corretivas, nós vamos mostrar agora para vocês um álbum de casos clínicos. São casos clínicos que eu mostro para os clientes para eles entenderem o que é uma maloclusão, como que eu vou tratar essa maloclusão. Então, esse guia prático e clínico, que é o e-book de ortodontia, que é o que a gente está mostrando para vocês, e vai estar disponível de forma digital, online. É a forma como eu trabalho há 20 anos, conscientizando os pais da importância de usar aparelho. E quais são os tipos de aparelho e casos clínicos de como nós tratamos as crianças. De forma simples, prática, objetiva e quais são os tipos de aparelhos. Então, ele é um guia completo que ele me ajuda muito no consultório. A prevenir, a motivar, a tratar as crianças e também até como estratégia de venda. Como estratégia de mostrar os aparelhos para os pais. Então, vamos lá para a gente conhecer esses casos clínicos. Primeiramente, a prevalência maior de maloclusões que nós temos é a mordida aberta. Então, a mordida aberta, eu explico para os pais que é quando o dente de cima não encosta no dente de baixo. Muitas vezes causado por chupeta, dedo e mamadeira. Então, nos casos de chupeta, a criança que chupa a chupeta, se ela tem esse hábito prolongado há mais de 4 anos, pode desenvolver uma mordida aberta e também uma mordida cruzada posterior. Neste primeiro caso, é uma criança que apresenta uma mordida aberta e só a mudança da chupeta, dela parar de chupar a chupeta, a gente já tem uma autocorreção. A gente já tem essa melhora, principalmente quando a criança ela tem uma face equilibrada. Ou ela é braquicefálico, ou ela tem um padrão respiratório bem de boa qualidade, ou um padrão mastigatório ótimo. E muitas vezes essa criança ela não sabe mastigar. Então, além de mudar o hábito da chupeta, a gente vai ensinar ela a mastigar. Então, nós temos aqui um caso mostrando essa autocorreção. Olha o sorriso da criança que tem a mordida aberta. Ela não encosta dente com dente e ela não aprende a mastigar. Então, aqui, mudando o hábito da chupeta, e a gente sempre recomenda para os pais, aqui tem no guia, né, dos pais de hábitos bucais,
mostrando que não deve pendurar a chupeta, várias estratégias para a gente conseguir mudar esse hábito. Mas a criança, ela é muito decidida. Se você combina com ela qual dia você vai trazer a chupeta, e ela está bem determinada, é uma das principais estratégias. E você mostra para ela o quanto o sorriso dela vai ficar mais bonito. Então, aqui nós temos um caso de autocorreção. E muitas vezes, a criança, às vezes, nem sempre a gente consegue que essa mordida aberta se autocorrige. Então, nós temos que lançar mão de aparelhos ortodônticos também. Principalmente quando está associada a mordida aberta à mordida cruzada posterior. Nesse segundo caso, a gente já mostra a criança que tem uma mordida aberta e atresia maxilar, ou seja, ela já tem um leve cruzamento, né, uma mordida cruzada posterior, não tem como mais a gente só corrigir essa mordida mudando o hábito. Então, a gente, com o programa de hábitos saudáveis, que é o que a gente tem de estratégia preventiva, a gente lança estratégias para mudar o hábito da chupeta e da mamadeira e também coloca o aparelho. O aparelho ortodôntico, muitas vezes, para criança que tem mordida aberta e cruzada posterior, ou a gente utiliza um quadrieles com grade, ou às vezes a gente usa um disjuntor com grade palatina. E a gente tem uma resposta muito rápida, porque a criança ela tem um osso esponjoso, ela está em crescimento. Então, um disjuntor, muitas vezes, eu não preciso nem abrir ele 7 dias, todos os dias. Eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha com a criança, na parte de disjunção também. Nesse caso, é um caso que a gente tem mordida aberta e nós tivemos a correção em 6 meses. Então, 6 meses de tratamento para mudar um hábito, corrigir uma mordida, vale muito a pena. Né? É um investimento para os pais saberem que mudar um hábito vale a pena. Nós vamos ter um crescimento melhor das arcadas, nós vamos ter uma mastigação melhor, uma respiração melhor. Mas alguns casos que a gente observa que já estão assim, super graves, a gente tem que também mostrar para até evitar que tenha esse hábito de chupeta por muito tempo. Então, essa criança, o terceiro caso, ela tem o hábito de sucção de chupeta e mamadeira por 8 anos. Então, ela tem 8 anos de idade, já está na dentadura mista, com diastema entre os dentes, e uma atresia maxilar e uma tendência até a classe 3. Essa criança tem uma postura de língua baixa. Quando ela fala, ela não tem como posicionar a língua. A língua dela não posiciona superior, posiciona inferior. Então, o tratamento dela é um tratamento integral, onde primeiramente nós vamos mudar o hábito com estratégia preventiva. Não adianta colocar aparelho nela, porque ela nem deixava colocar aparelho logo de início. Então, eu tenho que ir por etapas, por ser criança. E ela tinha uma autoestima, assim, desafiante, porque ela já estava com 8 anos com o hábito. Então, a criança, a hora que ela muda o hábito, ela ganha autoestima. Então, o caso dela é um caso maravilhoso, um dos melhores casos, onde a gente realmente, primeiro a gente estabelece as estratégias de mudar o hábito, depois indica para a fonoaudióloga para avaliação, né, da parte fonoterápica, mas só para avaliação, porque primeiro você tem que intervir com o aparelho. Então, qual aparelho que nós escolhemos para ela? O disjuntor, porque ela precisava de uma disjunção mesmo, né? E uma grade palatina para ajudar ela com a interposição de língua também. Então, ela utilizou esse aparelho em média 8 meses. E quando ela me disse, tia, eu quero fechar esse espacinho entre os dentes. Então, muitas vezes a gente faz a disjunção e às vezes fala, só vou pôr o disjuntor. A gente tem que perguntar para a criança o que mais ela gostaria que fosse tratado. Então, o sonho dela era fechar o espaço entre os dentes. Então, após a disjunção, depois de 3 meses, avaliando a raiz dos incisivos, nós podemos sim colocar um 4x2, que é uma mecânica de aparelho fixo associada, como se fosse uma segunda fase de tratamento. Eu estou incluindo mais um aparelho para que a gente possa tratar essa cliente de forma integral. Então, nós fechamos o diastema, né? E essa criança realmente ficou muito satisfeita, ficou muito animada, estava escovando mais os dentes, e isso é muito bom, porque ela está motivada não só para mudar o hábito, mas para escovar os dentes. Então, é um caso de sucesso, de muito sucesso. Quando eu fui tirar o aparelho dela, eu percebi que também ela tem essa característica da classe 3, então eu gosto muito de colocar uma contenção,
principalmente por causa da língua, que era postura baixa. Então eu posso colocar como contenção um torno expansor com grade, ou uma alça invertida de Bionator para classe 3 com a grade palatina, que eu vou explicar para vocês na mordida cruzada anterior. Então, em relação a chupeta e mamadeira, já foram alguns casos para vocês visualizarem. A questão do dedo, que é um dos maior prevalência de hábitos no consultório, é a sucção de dedo. Então, esse caso clínico, um dos meus primeiros casos, em 99 eu tratei essa criança, ela chupava o dedo, e a avó achava linda ela chupar o dedo. Então, a gente já apresenta aí uma mordida aberta. E ela parou de chupar o dedo em média de 8 meses, sozinha. Parou com estratégia preventiva, sem aparelho. E ela teve a autocorreção. Corrigiu a mordida sem aparelho nenhum. Eu acompanhei essa criança por muitos anos, e aqui a gente mostra já a correção e o acompanhamento dela depois de 10 anos a 11 anos, onde mostra uma mordida perfeita classe 1. Então, como vale a pena a gente mudar o hábito e muitas vezes prevenir uma maloclusão ou mudar uma alteração dentária. Então é um caso fantástico também. E muitas vezes, se a criança tem um hábito de sucção de dedo bem significativo, às vezes não dá só para trabalhar com autocorreção, com estratégia preventiva. Tem que introduzir a corretiva com o aparelho. Então os aparelhos mais indicados para quem tem sucção de dedo é a grade palatina, quando é uma mordida aberta, né? Mas quando tem a mordida cruzada posterior associada, como que nós vamos trabalhar? O disjuntor e a grade palatina. Muitas vezes a criança ainda chupa o dedo com o disjuntor e a grade palatina. E não é o primeiro caso que eu vejo. Então, onde é importante a gente somar e integrar a estratégia preventiva com a corretiva. Então, a maioria desses casos, que como nós temos o programa de hábito saudável, a gente inclui o calendário de sucesso, que é muito bom para motivar as crianças a mudar hábito. Então, esse é um caso também, de forma simples, mas a criança usou o aparelho durante 6 meses e teve a correção da mordida e a estabilidade dela não chupar mais o dedo. Algumas crianças não têm a mordida cruzada posterior, só tem a mordida aberta. Então, a gente pode colocar a grade palatina. E se a criança chupa o dedo com a grade palatina, tem esse dispositivo que nós criamos, que ele é exatamente como se fosse umas barras no palato junto com a grade palatina para evitar, ou como lembrete para essa criança não chupar o dedo. Porque se às vezes a gente coloca só a grade palatina, eu já tive um monte de casos de criança que chupava o dedo e quebrava o aparelho. Quebrava o aparelho exatamente na solda. Quando você vê que está quebrando na solda, é porque ele continua chupando o dedo. Então, daí eu te dou 2 alternativas. Ou a gente coloca a grade palatina num botão palatino, no acrílico, porque aí não vai quebrar mais, porque está forte, está ancorado. Ou a gente sustenta também com esse tipo de aparelho que eu estou mostrando para vocês. Que, na verdade, é uma grade palatina associada com barras para evitar a sucção digital. E um dos aparelhos, um dos casos clínicos também que eu gosto muito, já tratei essa criança há muito tempo atrás e que ela é bem desafiante, é uma criança, né, que ela não é classe 1, ela já é classe 2. Ela é dólico-cefálica, né? Ela tem um rostinho mais comprido, ela tem o queixo um pouco para trás e ela tem a sucção de dedo. Então, essa criança que suga o dedo, a tendência os dentes vão para fora, os superiores, e os inferiores tendem a lingualizar. O espaço bucal é constricto, né? Porque ela está chupando o dedo. Então, ela se tornou uma criança com a maloclusão de classe 2, mordida aberta e atresia maxilar. Como tratar crianças assim? Então, a gente estabeleceu 2 formas de tratar, que pode ser ou com quadrihélice e grade palatina, ou com disjuntor e a grade palatina. Depende da habilidade do profissional que está trabalhando. Eu gosto muito do quadrihélice, tem muito domínio com ele na mão, na ativação. Mas tem que tomar bastante cuidado, porque quem não conhece esse expansor, que é um quadrihélice, ele às vezes, dependendo do que você ativa, ele pode sobrecorrigir. Ele pode corrigir a mais a mordida cruzada posterior e com isso criar até um brode. Então, cuidado quando for fazer ativação.
O disjuntor com a grade, ele é um aparelho que consegue ter mais controle na ativação. Só que neste caso, eu usei quadrieles com grade, por quê? Porque a criança ela estava com o molar em classe 2. Então, o quadrieles também, além de ser um aparelho expansor, né, vai melhorar a mordida cruzada ou a atresia maxilar, ele pode girar molares e me ajudar com que essa criança que está numa classe 2, ela melhore para uma classe 1. Então, esse é o resultado já da face da criança, como ela mudou o sorriso. Que sorriso que era desafiante, ela não conseguia fechar a boca. Agora já com a dentadura mista, né? Então é um tratamento, primeira fase, foram 6 meses de aparelho disjuntor e grade, ou quadrihélice grade, depende do que vocês queiram usar. E vocês veem o acompanhamento, a evolução dela. Era uma mordida aberta, na dentadura descida, ela estava trocando os dentes. Quando trocou, mesmo melhorando o transversal, às vezes a mordida não fecha. E aí você fala, nossa, ela vai ter que usar aparelho muito tempo porque não fecha. Muitas vezes eu tiro o aparelho e ponho essa criança para mastigar. Cortar com os dentes da frente, mastigar. Porque às vezes o aparelho tem hora que ele atrapalha a mastigação também. Então, nesse caso, eu pedi para ela ficar sem aparelho uns 6 meses. Quando ela voltou, ela já estava com a mordida praticamente fechada. Então, eu estou mostrando aqui essa cliente que veio depois, né? Ela agora já com a dentição permanente. E como está linda essa oclusão, usando só um aparelho 6 meses, olha que maravilha. Então, é uma criança que poderia estar com a face alterada, o sorriso alterado, e, no entanto, em 6 meses, quanto a ortodontia infantil é maravilhosa. Então, aqui é o acompanhamento dela já na dentição permanente, e onde a gente observa que ela ainda tem o retrognatismo mandibular. Então, eu posso estabelecer como segunda fase de tratamento, quando ela já tiver um pico de crescimento mandibular, né, já numa pré-adolescência, e foi avaliado, nós estabelecemos como segunda fase de tratamento dela o aparelho guia de erupção occlusal guide, para que ela possa avançar a mandíbula e ter uma estabilidade, uma contenção. Então, é um caso muito bonito que foi acompanhado, né, em 2 fases de tratamento. A primeira fase, um disjuntor, um quadrihélice, e a segunda fase, o aparelho guia de erupção como mantenedor. Ele está equilibrando a mordida dela, né? Principalmente porque ela é classe 2, e para avançar a mandíbula também, está com uma oclusão melhor. Então, essas crianças, né, que têm hábito de sucção de dedo, elas têm que ser tratadas com muito carinho, com muito amor. Eu fico muito feliz de ter este livro como instrumento de trabalho, porque eu posso orientar e guiar os clientes, principalmente porque o pai ele fica muito desestruturado, né? Porque já tentou de tudo para tirar o dedo. Já fez várias estratégias, já prometeu várias coisas e não consegue mudança de hábito. Então, a integração preventiva e corretiva é maravilhosa na ortodontia infantil. E um outro hábito muito frequente no consultório também é o respirador bucal. Na verdade, ele não respira só pela boca, ele é buconasal, mas ele tem características de respirador bucal, né? Não tem selamento labial, às vezes tem uma olheira, muitas vezes ele é corcunda, e muitas vezes ele apresenta características dentárias, né? Ou até mesmo que apresenta a mordida cruzada posterior ou a mordida aberta. A maioria dos respiradores bucais, eles têm essa tendência de atresia maxilar. Este caso agora, essa criança, ele também apresentava mordida aberta e atresia maxilar. Então, os respiradores bucais, primeiramente, peço avaliação do otorrino, né? Avaliação também fonoterápica para avaliar a musculatura, como está a musculatura dessa criança. E principalmente para avaliar a estabilidade dessa respiração, porque não adianta eu colocar o aparelho e a hora que eu tirar o aparelho, ele continua respirando pela boca, porque senão eu vou ter recidiva. Então, as crianças que têm a respiração bucal, nós temos como tratamento o disjuntor, que pode ser o disjuntor Irax ou o disjuntor de McNamara, associando também a grade palatina. E esses respiradores bucais, depois que a gente tira
o aparelho disjuntor ou o disjuntor com grade, nós gostamos de fazer a contenção. Ou com um expansor com grade, algo para estabilizar. Porque se essa criança tiver ainda com a respiração bucal após o tratamento, para dar uma estabilidade maior. Principalmente devido também à postura de língua inadequada.